família Pig acaba de receber um novo integrante, a Ivy, a nova irmã mais nova da Peppa. Mas você já parou para pensar que talvez a Peppa tenha tido um irmão mais velho? Alguém que veio antes, mas que simplesmente sumiu da história. George e muita gente acha que a Ivy é a caçula da família Pig, a bebê da mamãe, o xodó do papai, a irmãzinha mais novo da Peppa. Mas, e se eu te dissesse que ela é, na verdade, o quarto filho? Sim, e se existiu um outro porquinho antes de todos, mais velho que a Peppa, que foi simplesmente apagado da história? Agora segura essa. Já reparou que todos os personagens da série seguem uma regra com seus nomes? A Peppa Pig começa com P, a Suzy Sheep com S, o Danny Dog com D. Mas George, G de quê? E se o nome dele for, na verdade, uma homenagem silenciosa ao filho perdido da família Pig? Pois é, se você sempre acreditou que a Peppa foi a primogênita, sinto te dizer, a história pode ser bem mais triste e sombria do que parece. Tudo indica que o casal Pig teve um primeiro filho, um porquinho que, infelizmente, não está mais por aqui. E George recebeu esse nome em honra a ele. Aliás, vai me dizer que você nunca achou estranho o primeiro episódio da série já começar com a Peppa com 4 anos e o George com 2? Cadê o passado dessa família? Cadê as fraldas, os choros, o desespero dos pais de primeira viagem? E não é só isso. Peppa Pig até tenta ser leve, mas evita tocar em temas mais sensíveis. Talvez por isso a mamãe Pig nunca tenha falado sobre a perda de seu primeiro filho. Ou talvez ela só tenha bloqueado esse trauma tão profundamente que decidiu fingir que ele nunca existiu, e a gente só percebeu agora. Coincidência? Homenagem? Ou estamos diante do maior segredo da família mais porquinha da televisão? Mas e se essa história for ainda maior do que imaginamos? E se existirem outras pistas espalhadas pelos episódios, outros silêncios suspeitos, outras ausências gritantes? Vem agora com a gente acompanhar mais um vídeo. Primeira gravidez. Em alguns episódios, acontecem umas cenas suspeitas, olhares trocados entre mamãe Pig e papai Pig, silêncios esquisitos, aquele climão no ar. E aí vem a pergunta, será que a primeira gravidez da mamãe Pig trouxe um filhote que, infelizmente, não ficou por muito tempo? Você já notou que a gravidez dela nunca foi mostrada? Nenhuma barriga, nenhum chá de bebê, nenhum ultrassom escondido na geladeira. Nada. A série simplesmente pula direto para os filhos grandinhos, como se os porquinhos tivessem surgido do nada. Coincidência? Ou acobertamento de evidências? No episódio Queda de Energia, a família Pig está vivendo normalmente, os filhos estão escutando música, o papai Pig está no aspirador e a mamãe Pig no seu computador trabalhando e simplesmente a luz se apaga. O mais curioso é que o papai vai no porão para verificar se está tudo bem com a luz. Seria possível que alguém teria desligado a luz no porão? Um personagem que não pudesse ser visto? Outro questionamento é por que o papai Pig e a mamãe Pig têm um porão se podemos ver nas temporadas mais novas agora com a Ivy que ele tem uma sotorage. Um local que é possível alugar para guardar objetos importantes. O que será que ele guarda nesse porão que não quer que ninguém veja? Peppa Pig, por mais colorida que seja, é um prato cheio de mistérios. E é justamente por isso que os fãs criam tantas teorias para preencher essas lacunas que os criadores fingem que não existem. E essa, meus amigos, talvez seja a lacuna mais profunda da série. Agora pensa comigo, o primeiro filho é sempre o centro das atenções. Paparicado, mimado, com 1000 fotos no porta-retrato. Mas com a Peppa, nada disso. Já o George, esse sim é o queridinho. Em vários episódios, dá para ver claramente que ele é o favorito. E se essa preferência for mais do que amor de pai e mãe? E se for uma forma silenciosa de homenagear aquele que veio antes? Às vezes parece que os pais querem recompensar o pequeno porquinho por algo que aconteceu no passado. Podemos ver isso na festa de aniversário temática do pequeno, que teve direito a um museu inteiro, enquanto a Peppa teve uma comemoração mais simples em casa. E atenção, todos os brinquedos, roupinhas e lembranças desse primeiro porquinho ainda estiverem guardados no porão? Imagina um episódio perdido da Peppa Pig em que ela desce as escadas, abre uma caixa empoeirada e encontra um body com o nome George I. Seria simplesmente a revelação mais bombástica da história dos desenhos infantis. No fim das contas, talvez Peppa Pig não seja só um desenho fofo. Talvez seja um enigma. E a chave para decifrá-lo esteja justamente naquilo que eles nunca mostraram. Segredo. Talvez ninguém fale sobre ele, porque ainda dói. Para a mamãe Pig, pode ser uma ferida que nunca cicatrizou. E o papai Pig, talvez ele simplesmente não saiba como lidar com essa perda. Cada um sofre de um jeito. Às vezes, o silêncio é o único jeito de seguir em frente. E, nesse caso, o vovô e a vovó Pig parecem entender perfeitamente, eles apenas respeitam a dor da filha, sem forçar lembranças que talvez sejam difíceis demais de reviver. E tem outro detalhe. Nas primeiras gestações de muitas espécies, inclusive nos porquinhos, o corpo ainda está se ajustando. Isso aumenta os riscos. Pode ter sido isso que aconteceu com a mamãe Pig. Sua primeira experiência como mãe pode ter terminado antes do tempo, e isso mudou tudo. Agora, junta isso aos episódios onde aparecem certas menções estranhas à gravidez. Aquele olhar trocado entre mamãe e papai Pig, aquele silêncio desconfortável, é como se eles carregassem um segredo,
pesado demais para se transformar em palavras. E se essa primeira gravidez trouxe sim um filhote, mas ele, infelizmente, não ficou por muito tempo, talvez o George não seja só o filho mimado. Talvez ele seja um lembrete carinhoso, um recomeço. E seu nome? Uma homenagem ao que veio antes, ao filho perdido, ao primeiro porquinho da família Pig. Antes de continuar assistindo 4 Graus Filho da família Pig, comenta aqui embaixo o segredo. Passado. Tem um detalhe biológico que ninguém comenta, mas é bem curioso. Porcos, em suas estações reprodutivas, geralmente têm mais de um filhote por vez. Então, por que Mamãe Pig só teve a Peppa, o George e a Ivy? A resposta oficial? Não existe. A resposta teórica? Talvez tenha existido sim mais um porquinho, mas que, por algum motivo, não está mais com eles. Essas pistas estão espalhadas. Em vários episódios há menções sutis à gravidez da Mamãe Pig sempre tratadas com um ar de mistério, nunca explicadas direito. Como se houvesse um segredo, um capítulo que a família prefere manter trancado. E agora vem um detalhe visual que pode ter passado despercebido: o quarto da Peppa. Já reparou que ele parece amplo demais? Espaço de sobra. Uma parede vazia. Um canto sem função. Como se algo tivesse sido retirado dali. Ou alguém. Uma cama a mais. Um irmão mais velho. Um passado silenciosamente apagado. E além disso, a quantidade de brinquedos da Peppa e do George e agora da Ivy são absurdamente grandes para apenas 3 porquinhos. Será que os brinquedos do primeiro filho do casal foram dados para os filhos que vieram depois? Talvez esse porquinho tenha existido. Sim, tenha sido o primeiro a chegar, e o primeiro a partir. E o mundo colorido da Peppa apenas aprendeu a seguir em frente sem nunca mencionar seu nome. Teorias. Há quem jure que existe um episódio perdido de Peppa Pig, um capítulo sombrio, jamais exibido, onde Peppa aparece ao lado de outro irmão, um porquinho mais velho, que interage com ela brevemente, antes de desaparecer para sempre. O episódio teria sido removido, censurado, engavetado pelos criadores. Triste demais? Ou verdadeiro demais? Alguns fãs afirmam de pé junto que já viram esse episódio misterioso. Outros dizem que foi deletado pela própria emissora. Mas todos concordam numa coisa: é estranho demais a série começar com a Peppa já grandinha, do nada, sem mostrar a casa inteira, sem fotos da família na fase bebê. Cadê os álbuns? Cadê o chá de revelação? Cadê as fraldas sujas? As teorias são muitas e cada uma mais angustiante que a outra. Teria sido uma doença? Um acidente? Complicações no parto? Ou talvez, ele nunca tenha sequer conhecido o mundo fora do hospital. A série evita tocar em temas assim. Mas isso não significa que eles não existam, apenas que foram escondidos. Imagine um porquinho chamado George e aquele que partiu antes de criar memórias, antes de brincar de dinossauro, antes de ganhar um balde de lama. Em vez de luto, vieram episódios coloridos. Em vez de lágrimas, histórias felizes. Mas por trás de tudo isso, há uma ausência que grita no silêncio. E se a verdade for ainda mais sombria, ele não partiu, mas foi levado, internado, adotado, transferido para outro lar por razões que só os adultos da série conhecem. Uma decisão difícil, um segredo guardado por Mamãe e Papai Pig. Algo tão pesado que virou tabu até mesmo entre os avós. Talvez o quarto da Peppa tenha sido dele. Talvez aquela prateleira vazia tenha abrigado brinquedos esquecidos. Talvez o olhar vago de Mamãe Pig em certos episódios seja mais do que cansaço, seja saudade. E agora é o momento certo para você que ainda não é inscrito no canal se inscrever. Assim, você não perde nenhuma novidade. Mistério. Algo que deixou muitos fãs intrigados foi o nascimento da Ivy, a filhinha da Mamãe Pig revelada em um episódio especial. A chegada dela foi quase de surpresa, a gravidez sequer parecia planejada. Mas o que realmente chamou a atenção foi o fato de, mais uma vez, nascer apenas um filhote. Porcos, na natureza, costumam ter ninhadas. Claro, eles são animais antropomórficos, vivem como humanos e até assistem TV. Mas será que a natureza mudou tanto assim? Ou há algo mais por trás disso? Uma teoria que circula entre os fãs mais atentos é que Mamãe Pig pode ter recorrido à fertilização por um processo clínico para engravidar. E isso explicaria muita coisa. O nascimento único da Peppa, do George e agora da Ivy. E mais o fato de ela ter escolhido uma das maternidades mais famosas do Reino Unido pode indicar que esse processo foi realmente algo planejado com muito cuidado. Mas e se todas as gestações da Mamãe Pig foram assim? E se, na primeira tentativa, algo deu errado? Se essa teoria for real, isso muda tudo. Significa que por trás daquele avental rosa, dos bolos fofinhos e dos risos constantes, existe uma mãe forte. Uma porquinha que já passou pela dor mais difícil de todas, perder um filho. Uma mãe que, mesmo com essa cicatriz, decidiu continuar.
Tentou de novo. Trouxe a Peppa ao mundo. Depois o George. E agora a Ivy. A dor do passado pode até não ser contada nos episódios, mas talvez esteja ali, nas entrelinhas. Em cada olhar silencioso. Em cada sorriso cansado. E no cuidado exagerado com George, que pode ser, no fundo, o reflexo da saudade de alguém que veio antes. Memória. Mesmo que nunca o vejamos, George I talvez exista, ali, dentro da narrativa. Como um sussurro no fundo da trilha sonora. Uma memória sem imagem. Uma ausência tão poderosa que moldou até a alegria da família Pig. Talvez ele seja o motivo por trás dos silêncios longos. Do carinho extra com George. Do olhar distante da mamãe Pig em alguns episódios. Um irmão que Peppa nunca menciona, mas talvez sinta. Como uma presença invisível em seu quarto espaçoso. Como um brinquedo antigo que ela não sabe porque ainda guarda. George I pode ter vivido pouco ou talvez nem tenha vivido fora do ventre. Mas foi amado. Intensamente, profundamente, e nunca esquecido, porque por trás de toda família feliz, sempre há uma história que ficou em silêncio. E se George I for só o começo, porque quanto mais olhamos de perto, percebemos que Peppa Pig esconde muito mais do que mostra. Se você curte o mundo da Bluey e dos desenhos animados, temos 2 vídeos muito legais que você vai adorar assistir. Valeu por acompanhar e até a próxima!